Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais quentes e, olha, mais polêmicos do momento, a tal da bolha da inteligência artificial. Ok, vamos direto ao ponto. Anotem aí, o ano para ficar de olho é 2026. É que tudo indica que vai ser o momento da verdade para a inteligência artificial. Sabe, é quando todo esse hype, toda essa promessa de que o mundo vai mudar, vai bater de frente com a realidade dura da economia e da sociedade. A pergunta que fica no ar e que a gente vai tentar responder hoje é: será que a gente está vendo nascer uma revolução de verdade que vai virar a economia de cabeça para baixo? Ou a gente só está enchendo uma bola que está prestes a estourar na nossa cara? Para a gente conseguir entender essa confusão toda, vamos usar uma imagem que eu acho perfeita: a IA como uma espada de dois gumes. De um lado, você tem a lâmina que brilha, sabe? Aquela que promete um futuro incrível com uma produtividade que a gente nunca viu. Mas do outro lado, tem a lâmina sombria. Aquela que carrega os custos que ninguém gosta de falar. O custo humano, o custo financeiro. Então, vamos começar pelo lado bom da história, né? A lâmina brilhante. A conversa que tá todo mundo tendo é que a gente tá numa nova corrida do ouro. E os números que estão aparecendo por aí são, sinceramente, de cair o queixo. Eles alimentam essa ideia de um futuro quase perfeito, onde a tecnologia resolve tudo. E quando a gente fala em grana, a coisa fica surreal. Pensa só, 830 bilhões de dólares. É o valor que o setor de IA deve atingir. E esse dinheiro não cai do céu, né? Ele vem de investimentos pesadíssimos de gente grande, gigantes da tecnologia, todo mundo apostando todas as fichas que IA não é só uma modinha, mas sim o grande motor da nossa economia daqui para frente. E a promessa vai muito além do valor das empresas. Órgãos importantes, tipo o Fórum Econômico Mundial, estão prevendo um impacto gigantesco na economia como um todo. Eles falam em criar 170 milhões de empregos, enquanto 92 milhões de empregos seriam, digamos, transformados ou eliminados. E não é só isso. A IA poderia fazer a economia mundial crescer mais uns 2 a 3%. É muita coisa. Ou seja, no fim das contas, o saldo é positivo. Colocando na ponta do lápis, a gente está falando de um ganho de 78 milhões de postos de trabalho no mundo até 2030. E não é só trocar uma pessoa por uma máquina, é sobre criar profissões que nem existiam direito, como engenheiro de IA, analista de dados, essa galera que está construindo esse novo mundo. Tá, mas o que está por trás disso tudo? O que faz essa roda girar tão rápido? O nome do jogo é um termo técnico, agentes autônomos, e é importante a gente entender o que é isso. Imagina que não é só uma ferramenta que você usa, é quase como ter um colega de trabalho digital super eficiente. É um sistema que você entrega uma tarefa complicada, tipo analisar um monte de dados ou achar um erro num código de programação, e ele faz tudo sozinho, do início ao fim, sem precisar de alguém olhando por cima do ombro. E aí a gente volta para 2026. Esse deve ser o ano da virada para esses agentes. A previsão é de um salto de menos de 5% para 40% das empresas usando essa tecnologia. O resultado? As coisas vão acontecer numa velocidade absurda, de 10 a 20 vezes mais rápido. Pensa num trabalho que uma pessoa levaria um dia inteiro para fazer. O agente vai fazer sozinho, de forma autônoma. Ok. A gente viu o lado brilhante. Agora, respira fundo porque a gente vai virar a espada. Vamos olhar para o outro lado da lâmina, o lado sombrio. Porque por trás de toda essa promessa, de toda essa eficiência, existe um custo. Um custo bem alto que afeta as pessoas, o dinheiro e até a nossa segurança no mundo digital. E o primeiro custo, claro, é o custo humano. Aquela ideia meio futurista do robô roubando o emprego das pessoas. Pois é, deixou de ser filme e está virando a nossa realidade. Os números mostram que até 2 milhões de empregos em fábricas podem sumir só nos Estados Unidos até 2026. E não é só no chão de fábrica, não. Cerca de 20% dos trabalhos de escritório, em áreas como TI e finanças, também estão na mira. A imagem da cadeira vazia, do lado de um robô, nunca foi tão real. E isso gera um efeito dominó, sabe? Uma peça derruba a outra e o impacto chega direto no bolso das famílias. Com mais automação, os salários em várias áreas podem cair de 10 a 15%. Com menos dinheiro entrando, o que acontece? As dívidas das famílias aumentam, talvez uns 10%. E aí, de repente, essa raiva contra a IA vira um assunto quente na política decidindo eleições. Isso aqui cria a imagem perfeita de uma gangorra econômica. De um lado, você tem o especialista em IA, o cara que está criando a tecnologia, vendo o salário subir 30%. Do outro lado, a pessoa que faz um trabalho mais repetitivo, vendo a renda cair até 20%. Isso não é só uma mudança, é um aumento brutal na desigualdade.
Pessoal, só uma pausa rapidinha aqui. Se estiverem gostando dessa análise, por favor, compartilhem o canal e deem um like. Ajuda muito. É esse apoio que permite a gente continuar trazendo esses temas complexos de forma detalhada. Beleza, vamos voltar. O segundo custo escondido é o que eu chamo de paradoxo financeiro. É aqui que a história fica ainda mais esquisita. As mesmas empresas que valem bilhões, às vezes trilhões de dólares no papel, na prática estão queimando dinheiro numa velocidade que parece não fazer sentido. Olha o caso da OpenAI, a criadora do ChatGPT, por exemplo. A projeção para 2026 é de um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Repetindo, 14 bilhões de dólares. Em um ano. Na prática, é como se a empresa gastasse 75 centavos para cada dólar que entra. A conta simplesmente não fecha. E isso levanta uma dúvida enorme sobre a sustentabilidade desse negócio todo. Mas por que custa tão caro assim, alguém pode perguntar? Bom, são 3 motivos principais. Primeiro, o hardware. As GPUs, que são tipo o cérebro da IA, estão com os preços disparando, subindo de 200% a 300% ao ano. Segundo, a infraestrutura. A gente vai precisar gastar mais de $1 trilhão construindo data centers até 2030. E terceiro, o próprio modelo de negócio. Até mesmo quem paga para usar o ChatGPT Pro, por exemplo, ainda dá prejuízo para a empresa. Para a gente ter uma ideia do tamanho do buraco, uma projeção do banco HSBC diz que só a OpenAI pode queimar quase $500 bilhão até o final da década. É uma aposta financeira de um tamanho que a gente quase nunca viu na história. E aí a gente chega na terceira e última ponta sombria da espada. A nossa segurança. A mesma IA que cria coisas incríveis está virando uma arma poderosíssima na mão de criminosos. Eles estão industrializando a fraude digital, criando golpes tão sofisticados que fazem os golpes antigos parecerem brincadeira de criança. E o prejuízo, de novo, é gigantesco. A gente está falando de perdas que podem chegar a 700 bilhões de dólares por ano no mundo todo. Tudo por causa de golpes usando deepfake e clonagem de voz. E o pior, é um crescimento de 50% no volume de fraudes em um único ano, de 2025 para 2026. E os golpes são para todos os gostos, infelizmente. Desde o golpe corporativo, em que um criminoso se passa pelo presidente da empresa numa chamada de vídeo em tempo real, até o golpe pessoal, clonando a voz de um parente pedindo dinheiro no WhatsApp. E os mais vulneráveis, como os idosos, são os alvos preferidos. A previsão é que eles percam $5 bilhões com isso até 2030. Ufa! Bom, a gente viu os dois lados da moeda, ou melhor, da espada. Agora é hora de botar tudo na balança, ver o placar final e, o mais importante, tentar entender para onde a gente vai a partir daqui. Então vamos lá, o placar de 2026. Na coluna dos ganhos, a economia cresce, o saldo de empregos é positivo e a produtividade explode. Na coluna das perdas, salários mais baixos para muita gente, as próprias empresas de IA perdendo rios de dinheiro e um prejuízo absurdo com fraudes. Olhando para esse placar, a gente vê que a conta não é nada simples de fechar. E é isso que leva a gente para a grande conclusão aqui. O futuro não vai ser decidido pela tecnologia em si. Não é sobre a IA ser boa ou ruim. A questão de verdade é se a gente, como sociedade, vai ter a capacidade de achar um equilíbrio. O equilíbrio entre inovar e ser responsável. Beleza, então como a gente sai desse hype todo e vai para o mundo real de um jeito positivo? Parece que o caminho passa por 3 pontos principais. Primeiro, preparar as pessoas, investir pesado em treinamento e requalificação. Segundo, criar regras inteligentes que protejam a sociedade sem matar a inovação. E terceiro, as próprias empresas precisam fazer a lição de casa e achar um modelo de negócio que pare. No final do dia, a pergunta que fica é essa: como é que a gente equilibra os ganhos de eficiência com as perdas humanas e financeiras? Se a gente não encontrar essa resposta, a tal bolha da IA pode sim estourar. E agora eu quero saber a opinião de quem está assistindo. A gente está diante da maior oportunidade da nossa geração? Ou será que é uma bolha prestes a estourar com um custo social que talvez seja alto demais? Deixa aí sua opinião nos comentários.